Olá, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno e hoje a gente vai gravar um vídeo bastante pedido também nos comentários, que é sobre o fato do mercado ter ficado bastante nervoso com a possibilidade de elegibilidade do Lula. Mas antes de começar propriamente dito o conteúdo, lembrar vocês que estão chegando agora, quem não é inscrito, para se inscrever no nosso canal, para deixar um like, deixar um comentário, pode fazer críticas, pode ser elogioso também. E aproveitar para agradecer os mais de 10 mil inscritos nessa nossa curta trajetória de canal, isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Roda a vinheta! Então, vocês devem acompanhar no noticiário econômico que os sentimentos sentidos pelo mercado são bastante vocacionados para falar da situação econômica. Cotidianamente, a gente é bombardeado com um monte de cotações. Tem cotação da bolsa, tem cotação do dólar, tem cotação do índice Dow Jones. E a gente identifica que, não com a mesma frequência que aparecem esses indicadores no mercado financeiro, aparecem, por exemplo, outros, como taxa de desemprego, subutilização, déficit na moradia, índice de pobreza. Uma vez, logo no dia depois da eleição do Bolsonaro, eu estava almoçando num restaurante perto da CUT, onde eu trabalhava, eu vi dois senhores conversando enquanto passava aquele jornal do meio-dia. No jornal dizia alguma coisa mais ou menos assim: o mercado ficou muito otimista e a bolsa bateu recordes com a eleição do Bolsonaro. Aí um desses caras que estava almoçando cutucou o outro e falou: olha, falei que o Bolsonaro seria bom para o Brasil, olha como os indicadores da bolsa estão reagindo à eleição do Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando, por que esse cara, que provavelmente não tem ações na bolsa, acha que o indicador do mercado financeiro é o indicador mais compatível com a realidade concreta da economia, ou seja, como a sociedade, a economia reagem de fato à eleição de um candidato a presidente, naquela ocasião do Bolsonaro. Então a ideia desse vídeo é demonstrar como em diversos momentos, indicadores que a gente acha que são muito importantes porque aparecem cotidianamente no jornalismo econômico, não necessariamente são os indicadores mais importantes que dizem respeito à saúde de uma economia ou aspectos que têm a ver com a economia real. Assim como já mencionei, o desemprego, a pobreza, a renda, que são muito mais importantes na vida da gente, que é trabalhador e é cidadão normal, que não tem ações na Bolsa de Valores, do que os indicadores do mercado financeiro. Claro que a bolsa operar em alta é importante, porque a bolsa transaciona ações de várias empresas que, na medida em que são mais lucrativas e têm mais capacidade de financiamento, conseguem exercitar melhor as suas atividades produtivas e isso gera emprego e gera renda na sociedade brasileira. Mas a bolsa e os indicadores da bolsa, eles estão muito longe de representarem a economia da sua forma concreta, ou seja, eles não são sintomáticos da realidade objetiva da economia. Nem a economia real explica o comportamento da bolsa, nem a bolsa explica o comportamento das variáveis reais. Isso porque nas bolsas de valores, em geral, se negociam e transacionam ações de empresa de capital aberto. Também se transacionam outros valores mobiliários ligados a preço das commodities, a preço das moedas, mas em geral são ações de empresa. Acontece que a cotação ou preço dessas ações tem muito mais a ver com as expectativas dos agentes de mercado do que com elementos da economia real. Então vou pegar o exemplo de maio de 2020, quando a Bolsa de Valores teve um desempenho muito bom, como vocês estão vendo nesse gráfico, a despeito de maio ter sido um dos meses mais calamitosos da pandemia e com mais efeitos deletérios nessas variáveis reais, como renda, como emprego, como o aumento do número de pessoas em situação de pobreza e etc. Então, enquanto a bolsa estava indo muito bem, o povo brasileiro e a economia brasileira estava indo muito mal, o que é sintomático dessas duas variáveis não serem necessariamente representativas uma do comportamento da outra. Vou dar um exemplo engraçado dessa desconexão da economia real com o mercado financeiro. Em 2015, o governo Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, fez várias medidas de relaxamento das ações de bloqueio contra Cuba. Neste mesmo período, um fundo chamado Cuba, mas que não tinha nada a ver com a ilha socialista, teve um aumento na sua cotação das ações, um aumento na sua cotação de mercado. E isso não tem nada a ver, ou seja, um conjunto de expectativas com relação à possibilidade de relaxamento das medidas mais restritivas a Cuba leva à valorização de um fundo que, por outro lado, não tem bolhufas a ver com Cuba, país Cuba.
Um outro e mais recente exemplo é o da GameStop. Vocês devem ter visto, é uma grande empresa norte-americana de videogames. O que aconteceu? Vários investidores combinaram por uma rede um ataque especulativo a esse fundo, chamado de short squeeze. Assim que fala. Short squeeze. Isso tudo ganhou uma proporção ainda maior quando o Elon Musk tuitou GameStop e as ações desse fundo se valorizaram em 1.800% entre dezembro de 2020 e janeiro de 2019. Ou seja, mostrando que existe uma série de elementos especulativos que valorizam ou desvalorizam fundos e ações que independem das condições objetivas da economia real. Ou seja, este é um movimento de pura especulação. Em alguns momentos, a profecia se autorrealiza, porque se os investidores combinam que vão operar um movimento de desconfiança com relação à ação de uma empresa, eles têm poder efetivo de baixar o valor daquelas ações por um movimento que, como eu falei, pode não ter a ver com o volume de caixa, o volume de investimento, a capacidade de receita dessa empresa, mas muito mais uma queda das ações vinculada a um movimento pessimista, organizado, que no fundo é um movimento especulativo. Falando ainda em Elon Musk, a Tesla, que é a empresa que ele é dono, hoje tem um valor de mercado que é superior ao valor conjugado das 6 maiores companhias de automóveis do mundo, como vocês também estão vendo nesse gráfico. Por outro lado, do ponto de vista da economia real, a Tesla é dona de menos de 1% da produção física de automóvel, ou seja, isso mostra a relativa desconexão entre o valor de mercado e a capacidade de produção física, ou seja, de transação de mercadorias reais na esfera real da economia. Então, eu não estou querendo dizer aqui que o mercado financeiro ou a bolsa se baseiam em elementos só fantasiosos, tem muitos elementos reais. Mas no fim das contas, são meia dúzia de caras em Wall Street ou na Faria Lima aqui do Brasil que determinam se uma ação vai subir ou descer de acordo com o que eles acham que é bom para a economia e para o mercado. Quando eu falo que são meia dúzia de caras, eu não estou forçando muito a barra. Na verdade, são pouquíssimas empresas que têm capital aberto, ou seja, que negociam as suas ações na Bolsa de Valores. Hoje, fundos de investimento como o BlackRock administram um montante de 8,4 trilhões de dólares. Se a gente for levar em consideração que todo o PIB brasileiro é 1,8 trilhões, a gente está falando de meia dúzia que controlam um montante de recursos que se movimentam na esfera financeira muito maior do que o total de recursos da produção física do Brasil no ano de 2020. Então esses caras, esses poucos caras e esses movimentos especulativos, eles têm condição de determinar o que é uma notícia boa e o que é uma notícia ruim e fazer com que isso se comprove empiricamente em dados na medida em que as expectativas jogam um papel muito importante sobre a precificação do valor de mercado de várias empresas e do valor da ação de várias empresas. E é aí que a gente chega no caso Lula. Então, no dia em que o ministro Fachin declarou a incompetência da Vara de Curitiba para julgar os casos em que o Lula era réu, o mercado ficou bastante nervoso. O que está por trás disso é a possibilidade que o mercado, esse ente abstrato, intangível, que tem vários sentimentos, enxerga que o Lula, ao ser elegível, possa efetivamente ser eleito nas eleições de 2022 e operar uma inflexão na política econômica que favoreça menos esses interesses que são propriamente os interesses do mercado. Mas o que a mídia tradicional e o que essa enxurrada de cotações tenta nos fazer crer, e que estava expresso lá naquele dia que eu almocei com aquele cidadão, é que os interesses de mercado não são análogos aos interesses da sociedade de forma geral. E essa confusão parece ser muito proposital, porque os interesses de mercado, na verdade, são interesses que, em última instância, levam em consideração a capacidade maximizada de geração de lucro dessas empresas em que essas pessoas que operam na Bolsa de Valores são acionistas. Não necessariamente o aumento do lucro dessas empresas se reverte em aumento do grau de bem-estar social, das condições efetivas de desenvolvimento local, nem das condições salariais dos trabalhadores, porque aqui entra uma variável chamada luta de classes. Então há uma disputa pela geração e apropriação dessa riqueza, em que várias vezes o setor financeiro e os trabalhadores estão em lados opostos, ou seja, o mercado ficar nervoso,
pessimista, incomodado com a possibilidade do Lula disputar o processo democrático, mostra seu pouco comprometimento com as questões democráticas nacionais e mostra uma visão expressa neste conflito de classe, que é a visão de assegurar os lucros desses capitalistas que às vezes independem de condições objetivas de bem-estar social. Por fim, o Karl Marx, que também foi um grande teórico desse tema da luta de classes, também falou sobre uma coisa que ele chamava de fetichismo da mercadoria, que se expressa muito bem para o período atual. Ele diz que na sociedade capitalista, em que o ser humano e o trabalho também viram mercadorias, as mercadorias que são mercadorias tangíveis passam a aparecer de forma humanizada para a gente. E assim também é o mercado. Ou seja, não é à toa que o mercado é suficientemente humanizado, ou seja, tem um conjunto de sentimentos que estão sempre expressos no jornalismo econômico, enquanto a população, as pessoas, o ser humano, concretamente, é sempre desumanizado. Ou seja, vocês já pararam para pensar por que o mercado fica nervoso com a possibilidade da elegibilidade do Lula e assim opera em baixa com o índice da bolsa, o dólar dispara, mas este mesmo mercado parece não se incomodar o suficiente ou não expressar isso nos seus indicadores com a morte de mais de 260 mil pessoas e com o estado calamitoso de pobreza e desigualdade como uma herança dessa crise. Então esse vídeo serviu para identificar que, embora os indicadores da bolsa, do mercado financeiro, a questão cambial são importantes, eles partem de uma dimensão da economia real, mas eles não necessariamente expressam as condições econômicas brasileiras e não necessariamente, ou na maioria das vezes, não expressam os interesses do conjunto da população. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!